Obrigada. Hoje nós estamos aqui, bem-vindos ao nosso querido podcast da beleza. E hoje nós vamos mergulhar numa jornada de conhecimento, de autoconhecimento, de um problema que muitas mulheres passam desde que foi reconhecido o CID, do lipedema aqui no Brasil. O lipedema já é considerado uma doença em outros países, como a América do Sul e alguns outros países do mundo, mas no Brasil, somente em 2020, é que ganhou, então, reconhecimento de uma doença crônica, né, por conta da inflamação. E antes disso, né, muitas pessoas que tinham esse problema tratavam isso erroneamente, achando ser uma celulite. E hoje a gente vai falar com a Edione, que foi diagnosticada com lipedema, já trata com a gente há um tempo, e eu quero que ela conte um pouco, né, do que foi, como está sendo cuidar disso, e quais são os aspectos, né, emocionais que abateram forte aí, porque eu estou aqui com a Di já há um bom tempo trabalhando nisso. Verdade. E eu sei que realmente foi bem difícil toda essa luta que a gente está tendo, né? Di, me conta, qual o momento que você descobriu que você tinha lipedema? Conta um pouquinho também quem é você, né, para as pessoas saberem. Tá e fale aí quando é que você conheceu, como que a gente... Conta aí, fica à vontade de contar a tua parte. Tá joia. Boa tarde, tudo bem? Me chamo Edione, assim como a Eva já disse, né? E a minha jornada não tem sido fácil, não tem sido fácil mesmo, mas agora com a ajuda, né, com a ajuda da Eva, do Beleza, teve um momento, há alguns anos atrás, eu não me recordo quantos anos, se 3 ou 4, antes da pandemia, eu passei na clínica e a gente estava fazendo um procedimento, mais um dos que eu me via fracassada, né, não sabendo o que tinha acontecido de fato, porque com as pessoas acontecia, comigo não. Ai, faz a criolipólise, faz um outro procedimento, inclusive até mesmo aquele que você detox, põe a manta, PPP, todo mundo eliminando, quero fazer, vamos lá, quanto custa, vou fazer. As pessoas desinchavam, diminuíam na balança e eu só crescia. Só aí aumentava. As meninas que trabalhavam na época não entendiam nada. Não, vamos fotografar, vamos perguntar para ela. E nada acontecia. Um dia, na clínica, ela, vamos fazer um procedimento X e vamos ver se por acaso... Eu estou imaginando que possa ser isso. Ah, não quero, porque até então a pessoa fica frustrada, né? Ela falou, Di, vamos fazer, confia em mim. Tá bom, confiei mais uma vez, né? Graças a Deus. E ela fez, e ela falou, olha, vamos ver, passado 24 horas você me fala como que vai ser a reação do seu corpo e... Infelizmente ou felizmente, né? A gente descobriu pelo menos, né? Começamos a partir de um ponto. Foi. Aí deu certo, falei para ela que havia acontecido com o meu corpo, passei para ela todos, né, todo jeitinho assim que aconteceu, passo a passo. E ela falou, infelizmente tem a ver com lipedema, por isso que não tá dando certo. E aí foi indo. Teve dias que eu mandei foto para ela da perna esticada, não aguento mais, olha isso aqui. Eu queria desistir de tudo, Foi um dia muito triste. Eu lembro foi à tarde. Foi uma tarde de chorando, ela falou assim para mim, eu não quero isso para mim. Eu falei, poxa, que impacto emocional forte, muito. Né? Um diagnóstico pode ter. E eu acho que é interessante a gente entrar nessa linha, né, porque... Sim. A frustração de tratamentos, né, diária. É complicado, porque às vezes fala, vamos fazer tal coisa, pensando em melhorar, né? E não melhorava. Pensava, não, vamos tentar assim, né? Porque o lipedema muito se confunde hoje com a obesidade, né? E também muito se confunde com a celulite. E ele não tem nada a ver nem com um nem com o outro. Embora... né, se agrave com os dois casos, né? Principalmente com a obesidade. Então, por exemplo, a pessoa tem hábitos ruins, ela vai ter uma progressão do seu lipedema. Ponto X realmente é a alimentação. Exatamente. E uma coisa também muito interessante, né, Di, que eu acho que nessa época também a gente pegou e falou assim, mas está acontecendo alguma coisa, você não emagrecia, né? De jeito nenhum, Tava num processo, e assim, é engraçado que ficou com uma cinturinha bem fininha, mas as pernas, ela corria, ela fazia pedalava, ela fazia bicicleta, fazia academia, jump, gente, tudo que vocês imaginaram, a pessoa praticava de exercício. Nada de diminuir a circunferência dessa perna. Foi muito assim, é frustrante mesmo. Acho que a palavra que você usou, eu acho que descreve bem o que a gente, né, como profissional, e com você, como assim, saber que não tinha o resultado, esperava e aquilo não vinha. Sim. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte,
E desde 2020, o lipedema foi reconhecido no Brasil como uma doença crônica. Eu pedi, então, né, uma orientação médica para isso. Vamos passar, porque como é um diagnóstico médico, né, e como ele agora tem ali um CID de doença crônica, é necessário que o médico faça essa avaliação para que haja, né, esse reconhecimento, se é ou se não é. Então, na clínica, como é que nós funcionamos? Nós temos ali, olha, eu estou desconfiada que pode ser isso, mas vamos lá fazer o X da questão? E aí surge ali, né? A fumacinha. Exatamente. Eu lembro bem que tinha uma paciente, uma cliente da clínica, que já tinha passado com alguns médicos aqui de Americana, Santa Bárbara, porém, alguns não tinham dado essa atenção para isso, né? E aí eu lembro de um médico, eu não lembro o nome dele agora. Dr. Gustavo. Dr. Gustavo, Pozuto. Pozuto. E que ele tinha passado um diagnóstico bem preciso para essa cliente. Ele é muito atencioso. Exatamente. Eu falei, Di, vamos fazer o seguinte, vamos marcar a consulta com o doutor Gustavo, ver como que é. Sim. E aí conseguimos a consulta, né, Di? Você foi até ele, até nervosa. O que eu falo para ele? Eu falei, deixa ele falar, ué, que ele falar, eu tanto é que no dia que eu tava fazendo o exame, que ele faz, né, chega lá, muito bacana, muito atencioso. Falei, inclusive, da Eva, falei de uma paciente da Eva, cliente, né, paciente dele. Aí ele, quem? Aí eu falei, ele falou, lembrei, eu sei quem é ela, porque a mulher já tinha comentado da Eva com ele. E aí ele ficou lá, na hora de me consultar, me deu um nervoso. E eu rindo, eu sinto assim, o nervosismo rindo. Aí ele falou, deixa eu medir sua pressão. 15/11. Ele falou, Dioninha. Ele me chamou assim, Dioninha, você tá nervosa? Eu falei, eu acho que sim. Eu acho que sim, tá falando a pressão, tô. Calma. E aí, olha o curioso, Eva. Eu te falei da circulação, né? Sim. Tanto que eu tô tomando a medicação pra ajuda, né? Pra desinchar. E o curioso, gente, é assim, tem pessoas que fazem uso de chá verde, isso, todo tipo de chá. E antes disso, você já tinha visto um post, estava estudando, fazendo aquele curso seu intensivo, né? Sim. Que ela não para, gente. Se você for de madrugada, ela vai estar assim nos livros, né? Infiltrada nos livros, na tela do computador, ela não para. Ela é uma enciclopédia viva que caminha pelas ruas. Eu gosto, verdade, eu sempre falo. Um dia eu fui lá e eu até na clínica eu fotografei e postei no grupo, você viu? Na foto. Porque ela é dessas mesmo. E por isso que a gente tem essa amizade, a gente tem essa graças a Deus, essa cumplicidade, né? Isso é pra bom. Conversar porque e brincar e se entender. E assim, é muito, muito duro, eu acredito, assim, para um profissional que fala o que acha. Eu acho muito difícil isso, assim, para isso. E eu falo, fisiologia não muda, né? O que muda são as disfunções, que é aquela fisiologia que está acontecendo com ela. Verdade. E como isso não era tão falado antes, a gente não sabia. Então, né? A gente não trabalhava com o que a gente entendia. E a gente começou a falar muito de inflamação, de modulação intestinal, de tal. E aí começou a vir toda uma cultura, né, da inflamação que o corpo que causava no corpo, e até então, mesmo que já hoje, a gente já sabe, desde 2017, 2018, que é o tratado que eu sigo para o tratamento do lipedema, né, esse é um tratado da América Latina. Legal. Então, não é que chegou no Brasil essa nomenclatura e agora ficou famoso. Virou famoso. Não é isso. Verdade. Isso já existe. Porém, eu falo, né, quando eu estive no Congresso da Argentina em 2017, e eu vejo hoje chegando com força alguns tratamentos que lá em 2017 eu vi no Você já sabia. eu falava assim, uai, gente. Então a gente, né, por mais que seja um país aí, assim, com muita coisa legal, tudo, mas demora um pouco, né? Demora um pouco para chegar. Então, esse tratado, né, o consenso de lipedema, né, que até mando para as minhas clientes, gente, olha, eu baseio os meus tratamentos a partir desse aqui, por quê? Se nós estamos em 2020 no Brasil reconhecidos, um tratado em 2017 quer dizer que já passou muita coisa. Verdade. Já fizeram muitos tratamentos, já fizeram muitos erros e acertos para ter um tratamento assertivo. Então, a partir daí é que eu, né, monto os protocolos personalizados, porque o da Dia é diferente de outro cliente que tem lipedema na clínica. Então, a gente, hoje, acho que no todo, né, a gente está com umas 5, 6 clientes tratando lipedema na clínica.
cada um tem o seu protocolo, né? Porque não é que dá certo para dia vai dar certo para outra. É o que eu tô falando, né? A questão do remédio, da medicação, tem uma que eu tomo específica que é para circulação. Sim. A minha perna esquerda, ela praticamente não tem o retorno do sangue. Sim. E foi na hora que ele falou isso que a minha pressão, acho que subiu. Porque ele falou literalmente que ele falou, olha, ele passou o aparelhinho, o Doppler, né? Sim. E foi fazendo aquele mapeamento e ele viu que o sangue é muito lento. E na hora de voltar, ele quase não volta. Sim. Eu fiquei, gente, eu tô E preocupada. aí você ia lá e Olha o tomava risco. muitos Chás, e aí só inchando. Só inchava e só piorava. Por quê? Porque não melhorava o retorno venoso. E eu achando que eu tava gorda, exagerada e não sei o quê. Aí foi a hora que eu falei, vou chutar o pau da barraca, não vou fazer mais nada, não quero fazer clínica, não quero vender minha bicicleta, não quero fazer nada. Quero de volta. Mas, mas o interessante... O interessante de tudo isso é isso, né? Nervoso. Porque eu falo que com orientação tudo fica mais fácil. Não é que às vezes a gente não vai resolver, não pega né? essa pitadinha daqui, Sim. Esse postzinho aqui falando tal coisa, vou fazer tal coisa. Aí vai lá, o nutricionista tal tá falando tal coisa. Aí vou fazer tal coisa. Então aí junta um pouquinho de cada coisa e nada funciona. Nada. O que é interessante na nossa orientação é pega uma linha, vamos seguir ela. Se não está dando certo, daqui a assim que faz as condutas médicas. Exatamente. Eles vão lá e falam, usa isso aqui por 30 dias. Sim. Se não der certo, a gente vai voltar e a gente vê uma outra conduta. Na estética, a gente não tem o que fazer, é assim também. Né? Então, assim, o que acontece muitas vezes é que eu tenho que até lutar contra, vou odeio essa palavra, mas conta aqui, porque as clientes ficam assim, mas fulano de tal tá fazendo tal tratamento. É verdade. Que não sei o que, eu quero fazer a coisa que o outro tá fazendo. Não é assim. Personalizado é persona. Uma pessoa é uma pessoa, outra pessoa é outra pessoa. Mas é legal, beleza, ele pensar assim, né, Eva? Sim. Porque as clínicas não pensam assim. Ela quer oferecer uma bandeja. Aí, conta aí. Essa é... bandejão. Gente, é sério. Muitas amigas, né, inclusive parentes, assim, prima e amigas bem próximas. Mas eu vou lá na clínica X, porque lá tem um bandejão, o pacotão de coisas. Gente, aonde você já viu, até para comer, quando você sabe para comer, quando você compra bandejão, você não pode exigir uma picanha, exigir carne com aspargo, né? Não é assim. O bandejão, ele é servido por igual. É para todo mundo. Então, Beleza de Eva, eu escolhi o Beleza de Eva porque é isso, personificação. Personificação, é assim que fala? Personalizado. Personalizado, é muito... Tá isso. Por quê? Porque para mim é uma situação, eu faço o protocolo do lipedema nas minhas coxas, é o que eu preciso no momento. Mas eu quero fazer estética no corpo inteiro, que eu preciso perder barriga, que eu preciso eliminar, viu? Vamos tratar primeiro ali, porque depois daqui a gente vai saltar para o outro ponto e assim vai. Então, mesmo que outras pessoas não vê, mas eu tô sentindo diferença. Isso que é importante, eu sinto diferença. Porque a gente nota que muitas pessoas fazem esse mix, né? A gente tem tratamentos que são mix de tratamento. Só que a cliente vem, conhece a clínica, e eu já vou lá dar meu bebê dele e falo, então, mas acho que eu quero mudar tal coisa assim. Não é assim que isso eu faço? É bom. E eu faço, porque ótimo. eu não quero meu nome, né? Que está em jogo, é nosso trabalho, a equipe, o trabalho da equipe, e eu, de fato, por isso que eu coloco hoje estética integrativa e estética de resultados por esse motivo. E cobro. Denis está aqui atrás. Exatamente. O que eu falei para ele hoje, a hora que eu cheguei? Denis Sano, estou vendo o seu... E não é nem sobre preço, né, Eva? Eu falo, não é sobre preço, que as pessoas falam de preço, eu também sou profissional da beleza, e eu falo, as pessoas falam muito de preço. Fulano, mas você corte R$70? Eu estou falando aqui abertamente, porque é o que eu cobro. É o seu trabalho, né? Eu cobro, eu sei que eu poderia cobrar mais, porque eu tenho como cobrar mais, mas eu não cobro. Mas as pessoas falam assim, você tem certeza que é só 70? 10 clientes falam isso. 5 falam assim, nossa, R$70 um corte? Não é só um corte. Não é o valor. É a experiência que a pessoa Eu tô falando, tem, né? Exatamente. Então, quando você cobra um procedimento X naquela cliente, X, porque você tem A, B, C, de A, X, a Z, você tem clientes assim, você pode cobrar valores alternados e variados, porque você vai oferecer
É isso, Esse trabalho diferenciado. trabalho porque, assim, diferenciado, isso que é bacana. o que a gente quer é ver vocês felizes. E eu acredito que hoje em dia, eu acho que E você é o comprometimento meu e seu, né? Porque não é Uhum. só seu. Porque também. Porque nesse caso não tem o que fazer, né? Não. A gente tem que trabalhar em conjunto. Em Assim conjunto. como o diagnóstico médico, o tratamento Sim. conservador e o tratamento agora que a gente vai entrar, que são Exatamente. 2 tipos de tratamento que o lipedema tem. Que é o tratamento cirúrgico, certo? Que é onde você vai, faz a lipoaspiração, retira então aquela camada de gordura, que é uma gordura bem diferenciada. Doente, né? Uma gordura avermelhada, diferente daquela amarelinha que a gente sempre vê É assustador, gente. Se eu for pesquisar, é assustador. O lipedema tem uma característica de gordura inflamatória, né? Então, isso faz com que a gente não consiga trabalhar todos os tratamentos que a gente tem na estética para o lipedema, mas isso não quer dizer também, isso que eu falo muito para né? Não quer dizer que eu não posso usar a mesma técnica de formas diferentes, que é o que a gente faz com a criolipólise. Com aquela placa. Né? Então, é uma forma diferente de usar a criolipólise para o lipedema, favorecendo, então, a parte para desinflamar. A Di falou assim, Eva, mais... Eu não senti, inclusive eu falei para as meninas, né, da clínica, eu não senti gelado, gente. Ela falou, como não? Tá trincando de gelo, tá -5, como que é? Acho que elas colocaram -8, se não me engano. Gente, eu não senti gelado. Olha... E é porque o trabalho que a gente estava fazendo com o gelo é a mesma coisa quando a gente dá uma contusão, e a gente vai lá e coloca um gelinho para diminuir a inflamação, né? Então, a gente está fazendo um trabalho assim com a criodinâmica no lipedema da Di, e está incrível o resultado. Eu acredito que a gente está vendo um resultado muito bom. Eu acho que até tem um resultado da Di aí no perfil do Beleza de Eva, um resultado incrível que a gente, né, fez com uma sessão só, que, nossa, melhorou muito a característica da pele, de tudo, né? Da flacidez. Ô, Di, e aí tem esse tratamento conservador que a gente montou aí para você, e o tratamento cirúrgico. Sim. Eu sei que uma vez você já considerou isso, como que tá isso hoje? Você acredita que, assim, surgindo a oportunidade, você faria? Porque eu acho que uma coisa não anula a outra. Sim, não, eu acredito que sim, porque falando de valores... Sim. É muito alto, né? Eu andei pesquisando e ainda não tem pelo SUS, né? Sim, mas não vai ter. Tem, vai ter. Amém. Vai ter. Aí sim, com certeza eu faria para me livrar, sabendo que jamais eu poderia abandonar, né, as novas, os novos hábitos. Os novos hábitos, porque assim, é tudo um contexto, viu, gente? Carne vermelha inflama, aumenta a inflamação, farinhas refinadas, o açúcar. Ah, mas eu não vou ser feliz? Gente, tem N coisas gostosas e assim interessantes para a gente fazer uso internamente, não florescer de novo o lipedema, né? Sim. E não inflamar. Que você é bem criativa nisso, né? Muito. A gente vou lá arrumar meu cabelo, ela vai, fiz aqui um suco que detox, vai inhame, com não sei o que, das que ajuda a desinflamar, que você faz não sei o quê. Eu falei, deixa eu ver essa poção do amor aí. Tomou, gostou, aprovou? Maravilhoso. Tá vendo? Eu super adapto, a minha casa é adaptada. Sim. Sempre. Eu fiz um bolo de milho esses dias, eu fiz um bolo de milho sem açúcar, com milho da espiga. Olha aí. E eu usei aveia, milharina, e ficou maravilhoso. Dei até um pedaço pra vizinha, a vizinha provou hoje, falei, você gostou do bolo? Aí eu amei, comi com café, tá vendo? Sem açúcar, gente. Então, dá para viver sem açúcar, viu? Então, assim, porque o caso dela, né, diferente do que a gente conversou com a Ju no primeiro podcast, né? O caso da Di é um caso totalmente diferente. A conversa é outra. É um tratamento que precisa de uma conscientização. Ela é um caso crônico. Eu já tenho essa consciência, viu? Sim. Então, não é algo que a gente vai fazer, é uma opção. Ela não é uma opção. Ela já tentou isso e, no caso dela, realmente é complicado. Ô, Di, e aí agora me fala um pouquinho dos aspectos emocionais, que a gente comentou isso hoje cedo. Eu falei, Di, eu queria que você falasse, assim, para as pessoas que sabem que tem o lipedema, e eu sei disso, não é fácil, né? Principalmente para nós profissionais falar algo assim, porque não é algo assim, tipo, não, vamos fazer tal coisa e vai melhorar em tantas sessões, né? Não. Como que foi para você, né? Quando o médico disse, é isso mesmo?
teve até um outro médico que foi, não precisa falar o nome, tá? Mas eu queria que você também falasse sobre o despreparo da equipe, né? Tá. Porque, assim, eu já acompanhei outras clientes em consultas e médicos, assim, fazer uma abordagem totalmente fria. Sim, foi o que ele fez, esse outro anterior do doutor, Sim. esse outro que deu certo. Mas realmente frustrante, como eu dizer, é como se você ficasse paralítica de ambas as pernas. Literalmente, não poder fazer nada e não ter ninguém que empurre sua cadeira. Puxa, que triste. É triste, é bem triste. Eu já chorei muito, chorei bastante, não aceito, eu ainda não aceito. Dentro de mim não aceito, porque assim, mas é reconhecido, nananã. Eu não sei como que é muito bem esse CID aí, mas assim, haveria a possibilidade de eu ter condições, de eu receber um valor para poder me cuidar. Gente, eu não acho quero. que está tudo tão novo, né? E eu acredito, e eu falo isso para as minhas clientes, que quanto mais rápido elas tiverem um diagnóstico, né, preciso com o CID, mais eu tenho acompanhado bastante a legislação, eu tenho visto um movimento bem propício para assim, um levante, né? Porque assim, gente, o lipedema, ele sempre existiu. Então, as mulheres sempre tiveram dores nas pernas, principalmente no período menstrual, aquilo fica que é uma dor, assim, que a pessoa não consegue andar. Então, assim, as mulheres, elas têm uma dificuldade. Ela também é chamada da síndrome das pernas doloridas, né, o lipedema. Então, hoje, a condição que nos dá essa doença ser reconhecida é que as mulheres que possuem essa disfunção, elas vão conseguir aí um olhar diferenciado para aquilo que ela está, né? Nesse grito, né? Não naquilo que o médico, quando eu acompanhei essa minha cliente, falou assim, é modinha. Eu falei, modinha, doutor? Tem certeza? O senhor deu uma olhadinha, né, no CID, que ele representa, e ele abriu na minha frente o Google, pasmem, no Google, e descobriu que o lipedema é uma doença crônica. Pronto. Aí eu falei assim, que legal, que bom que eu vim aqui, o senhor deu para descobrir. Gente, desculpa, mas às vezes é ruim, porque a impressão que dá é que a gente tenta enfiar isso na cabeça dos clientes, não é isso. Né? Eu sempre tenho esse tato de dizer, pode ser, vamos diagnosticar, vamos ver se isso, porque o meu trabalho é cuidar, fazer o tratamento conservador. Se não for, eu posso usar o que eu tiver disponível na clínica. Se for, eu vou precisar ter mais comedimento ou não. Eu posso dar esse diagnóstico? Não, eu não sou médica para isso. Né? Então, ninguém da minha equipe é médico para isso, mas nós entendemos... Conduz, né? Você pode conduzir. Então, entendemos o tratamento conservador, sabemos o que podemos fazer. E aí, daí parte o princípio, né, do tratamento conservador, que você pode aceitar ou não ter um tratamento cirúrgico, que é a lipoaspiração. Então, aí tem os graus do lipedema também, né? Quais são os graus que tem. E também se é ou não, né? Porque muitas das coisas... qual que é uma das características? Não quer dizer que isso seja ou não, quem está escutando. Quer dizer o seguinte... Às vezes, uma das características da pessoa que tem lipedema é cintura fina e pernas grossas, né? O quadril largo e pernas grossas. Se a pessoa tiver uma característica diferente disso, por exemplo, maior aqui em cima, né? Cintura escapular maior, e as pernas bem finas, e aí é olhar e falar assim, será que eu tenho lipedema? Provavelmente a pessoa não tem, porque não faz parte da disfunção da morfologia de um corpo que tem lipedema ter a cintura escapular maior, né? E umas pernas mais finas. Então pode ser aí flacidez, pode ser celulite, mas a mulher que tem um corpinho violão, que já é aquele perfil ginoide, né? Cintura fina e a coxa grossa, glúteo grande, aí a gente vai precisar dar uma olhadinha. Tem aí as características, tem umas pessoas que têm dores, tem outras pessoas que não têm. Incha né? demais. Tem pessoas que se incham demais. Tem Nossa, você lembra aquela vez que aconteceu das manchas roxas? Sim, lembro. Eu levei um susto, gente, porque assim, eu simplesmente estava lavando o quintal, aí eu olhei pra minha perna, tava com o short mais curto, e eu vi manchas roxas. O que eu lembrei?
aquela pessoa que morre lá de leucemia, leucemia da mancha roxa na pele, a gente vê, né? Eu pensei que eu tava com lance de leucemia. Só que de manhã até a tarde foi aumentando e assim, coçava demais. Coça, eu não sei se estava bem aflorado, né? Sim. Eu não sei, mas eram manchas enormes. Eu ia até preparar a foto, acabei esquecendo para te mostrar. Era bom ter guardado, né, Di? Mas eu tenho ela, depois eu vou te mandar. E aquelas manchas enormes. Só que assim, gente, não doía. A impressão que dá, porque quando você bate, é sinal de que você bateu, fica dolorido. Fica. E não tinha dor, não tinha sinal nenhum de dor. E aí ficou, tipo, 3, 4 dias, ela foi sumindo. Uma mancha vascular, E aí eu descobri que aquilo pra mim foi muito frustrante, porque eu não tenho costume de usar muito short curto, mas assim, naquele dia eu me frustrei, eu fiquei desesperada, e mandei pra Eva também. Então, a cada descoberta que eu tenho sobre lipedema, hoje não mais, porque eu tô em tratamento, tanto na parte médica como da clínica, então não tem esse desespero mais. Só que a parte você fala da mental, como fica? A gente fica frustrada? Fica, mas agora eu sei que eu tô sendo orientada por ambos. Então eu tô buscando me guardar as minhas emoções, eu fico tranquila. Eu tava muito focada. Eu cheguei na academia, eu falei, Guilherme, lipedema é assim, assim, assim. Não tá acontecendo, tem que mudar meu treino. Ele falou assim, aí ele pediu pra Sheila falar comigo. Falou, fala com ela, você tem mais... Para de focar no problema. Ele não sabe de nada, ele para de focar no... Porque quando você põe uma lupa no problema, ele aumenta. Então, ele vai aumentar. Isso foi nos aspectos emocionais. E isso faz assim, parte. A pessoa tem que entender que sou eu que tenho, não é ele. Então é mais fácil falar quando você está de fora. Sim. Mas quem está passando, é igual né? Uma pessoa que foi diagnosticada com câncer e falar assim, finge que você tem, gente. Tá, certo. O corpo tá ali a mil. A pessoa sabe que ela tem, né? Não é a questão disso. Ela precisa saber que ela precisa ser orientada da forma certa. Sim. E aí, nesse processo todo, né? Tua autoestima teve um momento que ficou bem abalada, né? Ficou. E aí, como você disse lá, eu vendi bicicleta, eu já tenho isso mesmo, eu não quero saber. Não vou pra academia nem, vou gastar academia não, desse jeito, falei mesmo. E hoje, como é que tá? A gente já percebe que ela já tá com Não, hoje em dia já dei uma arrumada, não esperei estar curada, né? Porque dizem, a medicina fala que não tem cura, eu sei disso, mas eu falo ainda pra você, né? Que pra Deus nada é impossível. Sim. Ele pode operar alguma coisa, mas eu vou fazer a minha parte, gente. Já cortei meu cabelo, dei uma repaginada no visual. Estou, assim, ajudando. Ainda quero ajudar pessoas nessa processo questão. Bem legal, né? Sim, e vai ajudar bastante. Com certeza. Estou fazendo uma bem restrição de alimentos para realmente ver resultado. Estou buscando. E eu acredito que com beleza, com a ajuda da medicina, a gente vai chegar lá. Ainda vou ter um antes e depois bem digno para expor, né? Por enquanto é um antes e um durante, né? Um antes e um durante ainda, mas terá. Ô, Di, deixa eu te falar uma coisa que eu gostaria que você falasse para as mulheres, né, que estão sofrendo disso, às vezes estão ouvindo pela primeira vez essa palavra, e para você foi realmente muito difícil. Sim. Isso, eu acompanho você há bastante tempo, e eu queria que você desse uma palavra, sabe, para as pessoas que, para não acontecer como aconteceu com você, porque eu sei que você ficou muito louca numa época aí, começou a ver tudo de lipedema, ver tudo, e aí eu falei, puxa, e agora, né, precisamos acolher a Di, como frear essa Idione? Vamos trabalhar essa questão, eu acho que faz parte aí do acolhimento do Beleza de Eva, né, Sim. Acho que até você como minha amiga também. Tá. Eu queria que você passasse, sim, uma mensagem, né, do que foi, né, do que está sendo, e o que você falaria para essas pessoas, assim, para essas mulheres que têm essa síndrome, até que às vezes nem sabe que tem, mas que já percebeu que já fez muita coisa nas pernas e não teve resultado. Não teve resultado. Gente, o que eu falo para vocês é o seguinte, se atentem aonde vocês estão indo, realmente olhem para o espelho, o que, de fato, você está fazendo por você. E, assim, não desistam. Porque, na verdade, o médico pode... Até aquele médico que no primeiro instante me fez lá, paguei para ele, fui à consulta, e ele virou para mim e falou assim, lipedema não tem cura. Lipedema. Fez lipedema. Conhece lipedema? Conheço. Então, lipedema não tem cura. Não adianta você fazer academia. Olha o que ele falou para mim. Não adianta você pedalar. Não adianta você correr e tudo que eu fazia. Não adianta porque não tem cura.
Tá, e aí, doutor, o que eu faço agora? Corta os Veste a roupa, veste a roupa e tchau, fui embora. Aí a frustração veio. Porém, sempre que você olhar lá pra dentro e você realmente querer mudança, vai ter sempre uma Eva na sua Ai, vida, amém. vai ter sempre um beleza, que vai mostrar um sinalzinho ali e vai falar de vai por esse caminho que vai dar certo. Aí você se apega, é como se estivesse num mar revolto, você se apega naquele pedaço de madeira que ele vai te levar a chegar a um barco que vai te conduzir a uma situação, a um tratamento. Isso eu acho bacana, Sim. porque você me conduziu. Falei pro Gilberto, falei assim, eu louvo a Deus pela vida da Eva, que ele é mais que uma amiga, é uma irmã pra mim, bom. é sério, de verdade. Você é uma irmãzona mesmo, de Ai, verdade. eu sinto a mesma coisa, minha Eu amiga. louvo a Deus por você, pela tua vida, realmente. Sim. De verdade. E eu acho que essa cumplicidade, essa procura por conhecimento, e eu digo que conhecimento sem ação, ele é só conhecimento, né? Verdade. Mas a sabedoria, ela está em saber fazer, o que fazer e quando não fazer, Sim. né? Então, eu acho que isso é importante. E o seu caso, ele foi um dos primeiros, né? Foi. Ele junto com uma outra cliente, e eu acho que foi algo assim que a gente começou a fazer um tratamento diferenciado. É importante que a gente saiba e reconheça o que pode fazer, Sim. e eu falo sempre, Beleza de Eva sabe quando não fazer também. Sim. Né? Quando não fazer, a gente vai lá e fala, poxa, não está na nossa competência, né? Isso demonstra a nossa humildade nesse processo. Mas o que a gente tem feito, eu acredito que a gente tem alcançado, né? Tem ajudado bastante. Um trabalho assim bem bonito, né? Eu acredito que a gente vê isso pela sua afeição. Eu vi que você estava bem estruturada num certo momento, bem e de repente louca. a gente foi lá, trouxe de resgatou. volta. Mas assim, resgatou. Gente, é verdade. A gente tem que realmente parar de surtar um pouco e olhar para dentro da gente e ver se realmente é aquilo que a gente quer. E realmente, no momento assim, da pandemia, que foi na pandemia, sim. Eu parei com tudo. Eu vi a Ju postando lá, que treinando, ganhou massa magra na pandemia, dentro de casa, com os pezinhos dela feito com pet, garrafa. Assim, gente, é louca, eu vou tentar. Um minuto, gente, eu cansava. E minha filha, faz isso, faz aquilo. Aí você vai entrando naquela zona de conforto e você literalmente fica na zona de conforto. Foi muito ruim para todas as mulheres. Sim. Eu acho que... Mas para quem teve, no caso, o problema que tem em mim, ele aforou mais. Ok, mas por quê? Foram 10 quilos a mais, gente. As mulheres na pandemia sofreram demais. E o emocional. E eu não digo que é assim só as mulheres. Sim, homens também, mas sim. nós, como o nosso foco é maior com as mulheres, eu percebi que a parte emocional ficou desestruturada. Foi. A gente não sabia o que fazer. Então, eu acho que o que vale uma palavra Tinha medo de respirar. Uma palavra assim de consolo é que mesmo que você tenha engordado na pandemia, mesmo que você já foi uma pessoa mais ativa, Sim. mesmo que aconteceu o que aconteceu na sua vida na pandemia, foi a pandemia, acabou. Agora é hora de você viver, você está vivo. Exatamente. Agradecer a Deus por você estar aí recomeçar respirando. de onde parou. Hoje nós podemos respirar, hoje podemos falar sem máscara. Então não é ficar ali preso naquele momento que foi e tudo bem, já passou, né? Nós estamos vivos, agradeceu. Esses dias eu vi um senhor na rua que fazia tempo que eu não via ele. Eu falei, ai, senhor, tá tão legal, assim, né? Ele falou assim, mas estamos vivos. Gente, eu achei isso máximo. E é isso. Celebrando a vida, né? A gente perde por ficar lembrando daquele período e achar que, tipo assim. Remoendo, né? E aí ficar vendo aquilo como um período que. Ai, mas só eu que fiz isso. Não, você e a maioria, torcedor do Corinthians, do Flamengo, tudo, sim, né? Muita então, gente. Teve muita gente. Então, se perdoar primeiro, né? Falar, poxa, realmente não tinha o que fazer, era o que eu fiz era o que eu podia fazer naquele momento. Mas hoje, assim como você, assim como eu, também precisamos retomar. Opa, né? Retomar a nossa vida, porque a gente ainda tem muita vida para frente. Graças né? a Deus. Porque, diferente do que falo, a vida é longa, né, gente? A vida não é curta, não. Não mesmo. A vida é bem longa, né? Então, a gente precisa olhar para a nossa vida, para o nosso presente, de uma forma mais carinhosa, ter mais... Né? Não aquela coisa de ter muita dó de si. Não é isso, né? Para você não dizer, não, hoje eu não quero. Não, eu preciso, né, fazer algo. Exatamente. O tempo é agora. E aí as pessoas ficam assim, deixa o tempo passar. O tempo só tem
uma questão na vida dele, é passar, do resto mais nada. Verdade. Então não adianta ficar esperando do tempo as coisas, porque a única responsabilidade que ele tem é passar, né? E a vida é tão longa porque o nosso dia tem 24 horas, gente. 24 horas. Dá tempo de muita coisa, não é verdade? Dá. E minha filha hoje falou assim, eu mereço dormir mais. Você não merece, não. Como assim dormir? É para acordar, levantar, eu tô fraca, eu acordo. Eu quero fazer um mês se programando para levantar e fazer uma caminhada. É isso, né? Falei, pelo amor de Deus. Mas a nossa mente não gosta de gastar energia. Não, bora lá. Esse é o ponto. Se a gente não preparar isso, não vai adiantar. Ô, Di, foi um prazer ter você. Ai, foi uma palestra assim, prazer foi meu. Uma conversa muito gostosa. Boa. Eu acredito assim que esse insight que você passou para trazer coragem para as mulheres, né, se prepararem, se permitirem. Tem assunto, também, né? Se pudesse, ficava aí o dia inteiro. Tem assunto técnico, mas não é para isso que a gente veio falar, porque eu acho que eu quis muito colocar os aspectos emocionais, o que você, mesmo com tanta coisa que aconteceu na sua vida, você não deixou de se cuidar. Você viu que eu nem chorei hoje? Porque assim, eu achei que você ia chorar, hein? Eu achei também, mas assim, eu acredito que isso é uma força interna, né? Interior mesmo, que tá sendo... Tá se fortalecendo dia a dia. E que tá sendo mostrada, né? Tá sendo visual, porque você já viu que realmente eu mudei. Muito. E, gente, eu não podia ver falar de lipedema, que eu falava, não acredito que eu vou morrer com isso. Sabe, assim, era uma lamentação interna, dentro de casa. Eu queria que as pessoas olhassem pra minha família, as minhas filhas e meu esposo, e tivessem dó de mim. Eu tava procurando. Olha aqui que eu tenho, gente, tem lipedema. Pode virar um linfedema. Olha isso, assisti aquele Gordos lá, como chama aquele programa? Eu falo pra vocês estão... Não é ponto pro gordo, fala aí, gente. Ver coisa, quilos mortais. Não, vai lá. Não, curioso que você assiste Quilos Mortais comendo, né? Comendo, fazendo uma refeição e vendo as desgraças dos outros. Gente, terrível, mas isso aí leva a gente à frustração. Tem, sim. E aí trabalhar... Mas eu parei de me ver como coitada agora. Não me vejo mais assim, não. Tirou a camisetinha de vítima? Tirei, agora eu tô correndo atrás. É isso mesmo, correndo atrás da vida, né? Foi muito bom, Di. Obrigada. Eu espero que essa nossa conversa tenha esclarecido para você o que é o lipedema. Se ficou alguma dúvida, a gente não quis entrar em nada técnico, porque senão a pessoa começa a ter um monte de vaneio, que a mente é assim. Mas a gente quis mostrar que, às vezes, você vai ter também outros diagnósticos na vida, né? Não só com o caso da Edione, mas ter essa pulsão de vida marcante, como a Dita tá mostrando, né? Que pode ser que a gente vá... A vida vai dar uns esfrega na gente, né? Vai dar uns empurrão, mas aí a gente vai lá, tenta, né? Verdade. Levantar e continuar. E eu acho que essa foi a tônica que eu quis trazer para nós hoje, bacana, né? De que nada, a gente pode deixar que as coisas nos derrubem, né? Por um certo momento, porque a gente às vezes precisa recuperar força. Sim. Mas que a gente não precisa ficar lá por muito tempo. Com certeza. Né? Que a hora que estiver pronto para ir, sempre tem alguém para lá. Vem cá, vamos, dá certo. E tem certos tombos que te levam a ter uma visão diferente do problema, né? Sim, então, de repente, mesmo. Lá de baixo você consegue enxergar algo que você não estava vendo do alto, né? Bem bacana. Aí. Então, é ver as coisas de um ângulo diferente, de um nível diferente. E isso é bom. E para você, né, que tem uma pessoa que conhece, que, né, precisa... Às vezes de uma conversa amiga, de um acolhimento, né? Marca lá a sua avaliação na clínica. Eu acredito que a gente tenha esse olhar muito bacana com o ser humano, porque antes de ser um profissional de saúde, nós somos pessoas e somos humanos, né? Então a gente sabe aí como que é duro ter coisas que realmente nos limitam e deixam a gente infeliz, menos confiante. E é isso que eu quero ver nas mulheres. Assim, ó, pode... forte. Tchau, até o próximo episódio. Beijo, gente.